pastor me deu a responsabilidade de estudar e de comentar aqui, né, o estudo sobre, igual ele tem falado aqui, o estudo do livro do O Espírito na Igreja, do pastor Dr. Craig Keener. Eu vou falar sobre o capítulo 5, que é da página 95 até a página 123. Um assunto bastante complexo. Eu vou correr aqui, dar só um panorama, porque é bastante coisa, né, pastor? Não porque eu tenho conteúdo, mas é porque o assunto é bastante complexo mesmo. Então vamos dar uma corridinha. Amém. Para a gente não perder tempo. Os dons espirituais aplicam-se aos dias de hoje, ao presente. O que a igreja acha? Que os dons são para nós hoje ou é apenas para aquele povo lá do século I, dos apóstolos, daquele povo que andou com Jesus e parou por ali? A partir de lá a gente vem caminhando só nós e a Bíblia e as Escrituras. Ou será que temos o mover verdadeiro do Espírito Santo? Uma coisa também é bem claro, que a gente crê no mover, no Espírito Santo, no milagre, nas profecias, no falar em línguas estranhas, mas sabendo que existe muita picaretagem aí também fora. E por isso o pentecostal é bombardeado diuturnamente, né, atacados por essas coisas essas aberrações que a gente tem visto por aí. Escândalos, quantas coisas que às vezes a gente fica envergonhado com isso, né? Então nós estamos aprendendo aqui a ser pentecostais verdadeiros, equilibrados, sinceros, verdadeiros na presença do Senhor, pentecostais que caminhamos na palavra do Senhor. Os irmãos, me desculpem o nervosismo, os irmãos devem fazer ideia, né? A primeira vez que eu estou falando aqui, primeira vez na igreja, primeira vez com vocês, ainda mais além de falar na frente do pastor, do professor, né? Então aí o coração só falta sair pela boca, mas que o Senhor nos dê graça para a gente conseguir, né? Então, meus irmãos, eu vou começar aqui falando sobre o livro. Dr. Keener, ele inicia o capítulo número 5 citando um teólogo, né, alemão lá, o Rudolf Bultmann, o pastor até comentou esses dias aqui sobre ele. É um cara, um filósofo, um teólogo alemão do século passado, do século XX. Se eu errar, o senhor me ajuda, pastor. Do século passado, aonde ele prega, onde é a ideia dele, ele divulga, ele crê que Jesus é apenas um Jesus histórico, não é isso? Um Jesus, os milagres, resumindo aqui tudo, ele fala, ele prega que os milagres da Bíblia não cabem hoje. A gente não consegue imaginar ou acreditar em tudo que está no Novo Testamento. Ele fala que Jesus, por exemplo, ressuscitou, mas esse ressuscitou de Jesus não em carne, em osso, num corpo glorificado, mas não, ele fala que Jesus ressuscitou no nosso coração, não é? Então, resumidamente, esse Rudolf Bultmann, ele fala desacreditando dos milagres, das maravilhas do Senhor, e isso vem arrastando multidões. As pessoas creem dessa forma, que Jesus pregou um evangelho, e esse evangelho não é um evangelho de milagre, não é um evangelho de poder, dinamite, o poder do Espírito Santo. Ele fala que a sua tese é interpretar o Novo Testamento, milagres, maravilhas e prodígios, tal como a própria ressurreição de Cristo, como sendo tudo mito, tudo folclore, tudo um conto, tudo uma história, não sendo realidade verídica. Dizendo que a humanidade contemporânea, avançada na ciência, né, o ser humano hoje evoluído, estudado, né, não cabe aceitação nos milagres relatados nas Escrituras. Isso fruto, né, do renascimento, iluminismo, renascentismo, iluminismo. Então, Bultmann, ele crê no Jesus histórico, mas não na ressurreição. Usa uma hermenêutica subjetiva, né, uma cosmovisão contemporânea, tirando a atuação do poder de Deus, removendo o sobrenatural. Removendo o sobrenatural, sobra apenas um evangelho abstrato, um cristianismo que não passa de uma mera filosofia, quanto tantas outras que existem por aí. E é nisso que a gente crê.
numa filosofia? Não. Em seguida, Craig Keener ele nos diz que os seguidores de Bultmann não são os únicos céticos. Ele aponta próprios grupos cristãos da igreja de hoje que não acreditam no sobrenatural. É onde nós falamos. Pessoas do mundo, não, são crentes. São pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, doutores, filósofos e tudo mais, que não creem na operação do milagre. E mas por quê? Por que de tudo isso? Porque esse extremismo que a gente se depara hoje, com esse extremismo de não aceitar o sobrenatural. Porque houve uma época em que a igreja também acreditava em tudo, que se dizia milagre. Ah, aconteceu um milagre aqui, é milagre, é milagre. Então se banalizou essa questão do milagre e do sobrenatural. E dessa forma aceitava-se tudo, até falsos milagres. Entrava de tudo, passava de tudo, não tinha filtro. E por conta disso foram elaborados mecanismos de defesa, crivos, requisitos para se evitar enganos, mentiras, fraudes, desse modo evitando escândalo da igreja do Senhor. O lado ruim de tudo isso é que caiu-se no extremismo de hoje, de não aceitar nada que se diga milagre e nada de sobrenatural, originando um grande preconceito ocidental moderno contra milagres. Existem grupos que reconhecem que Deus pode realizar milagres sim, através da oração como respostas, mas não creem que ainda há pessoas que recebem esse dom sobrenatural. Pessoas que são habilitadas pelo Espírito Santo para realizar milagres, de fazer o sobrenatural, Eles não acreditam nessas pessoas usadas como ferramenta nas mãos do Senhor. E chegam a atribuir as maravilhas de Deus, os milagres, os prodígios, chegam a atribuir isso até ao diabo. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitos homens aí falando que isso não é de Deus. Não é coisa do diabo, não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Essas manifestações, é incabível, é inaceitável isso dentro de uma igreja. Que eles dizem que não existe mais. Simplesmente acabou. Mas o padrão operante de Deus, através de toda a Bíblia, deixa bem claro que Deus sempre operou milagres em respostas a orações e também usando as pessoas como ferramenta para representá-lo, realizando esses milagres. E não existe base bíblica também. E não há argumentação que se sustente, que prove que esse padrão bíblico mudou para os dias atuais. Será que realmente Deus deixou de conceder dons espirituais à sua igreja? Nos dias de hoje, na atualidade, Deus cessou com isso, parou isso, até agora me veio o termo, Estamos falando de cessacionalista, Os que acreditam que os dons cessaram, e nós somos os pentecostais, somos os continuistas. Nós acreditamos que continua assim. Então fica essa pergunta aqui. Será que Deus parou de conceder os dons à sua igreja? Ou será que será que fomos nós que paramos de buscar? Que paramos de orar? Que paramos de interceder, de suplicar, de cair aos pés do Senhor de joelhos, pedindo: Senhor, eu quero os dons, me dá os dons, me batiza com o teu Espírito Santo, me dota de poder, de graça, de sabedoria e de autoridade para que eu possa servir ao Senhor nessa terra como testemunha sua. Será que foi Deus que mudou ou será que foi eu que mudei? Ou será que é a igreja que mudou e que está mudando? Meu tempo está acabando já. E como surgiu esse cessacionismo? Essa onda de que não parou, que Deus não opera mais milagre. Na época da Idade Média,
havia um grande problema. Isso aqui eu peguei lá de uns vídeos que eu vi, inclusive o pastor Augusto Nicodemos, né, um homem bastante conhecido aí em todo o Brasil. Se os irmãos depois quiserem pesquisar, está lá para quem quiser ver, né? Havia na época um grande problema, na época da reforma lá da Idade Média, né, um problema inclusive com a Igreja Católica, que afirmavam e cria na contínua revelação. Eles não criam que a Bíblia estava fechada ali, mas eles criam que a fala do Papa e do seu clero era uma palavra tão válida quanto as Escrituras, né? E eles acreditavam que a Bíblia não era a palavra final de Deus, que Deus continuava se revelando à igreja através do Papa, né, do magistério católico, e isso era uma porta aberta para várias doutrinas erradas, heréticas na época medieval. E também existiam né, outros grupos lá, como os anabatistas, que João Calvino chamava de entusiastas, que também afirmavam que naquele tempo da reforma ainda, né, que Deus estava falando da mesma forma como falava nos tempos apostólicos. Né? Então, por essas razões, os reformadores levantaram-se e declararam somente as Escrituras. Né? Quando a gente chega no mês de outubro, né, a gente vê falar muito sobre as 5 solas, né? Somente as Escrituras. Então, a partir dali, eles começaram a desconsiderar tudo que era profecia, tudo que era revelação, sonho, visão. Vamos acabar com tudo isso. Vamos tirar tudo isso, vamos tirar tudo fora, né? Então os reformadores entenderam que alguns dons de Deus através do Espírito Santo, que Deus usava através do Espírito Santo para revelar a sua palavra, foram extintos. Como o dom da profecia, milagre, línguas, sonhos, revelações, já não existe mais. Que agora nós temos a Bíblia e pronto, acabou. Nós temos as Escrituras, então Deus não precisa falar mais com ninguém. Você quer ouvir Deus falar, você vai lá, pega a tua Bíblia e vai ler que Deus vai falar com você. E sim, Deus fala sim. Né? Então, existe vários, né, reformados que hoje, nos dias de hoje, existem vários reformados calvinistas, até pessoas de peso, né, que resolveram se debruçar, entender mais o assunto, pesquisar mais a fundo o assunto, né, de forma mais acurada. E hoje já existe uma compreensão, um entendimento que sim, é possível os dons espirituais atuando na igreja presente. Teólogos nos Estados Unidos como John Piper, Wayne Grudem, J.C. Mahaney, Mark Christos e outros, são reformados que entendem e que dizem que sim, é possível a manifestação do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo na igreja. Então a gente vê que hoje, como o escritor ele fala, que já existe um consenso, né? Estamos saindo do extremismo de que não existe nada, e do outra ponta, que aquilo que todo mundo cria, que tudo é Deus. Estamos saindo desses extremos e chegando no consenso de que sim, Deus fala, que Deus concede dons, mas de uma forma equilibrada, bem centrada. E é claro, lógico, né, com esse comentário aqui do cano, que a Bíblia já está encerrada, é lógico que a gente não é louco de querer falar na igreja que Deus me deu uma revelação, um sonho, uma profecia, e agora eu vou escrever uma outra Bíblia, porque Deus falou comigo. Não existe mais isso. A Bíblia está completa e nada se adiciona a ela. Dr. Quigg também comenta que a partir da década de 60 e 70, a busca pelos dons espirituais, o chamado que ele chama de carisma, né? O dom de Deus, que a partir dessa década de 60 e 70 deixou de ser algo cultivado ou desenvolvido apenas no meio do pentecostalismo clássico, né? E aí ele começa a se expandir para crentes de várias denominações, que ele no livro ele classifica como carismáticos, né? Carismáticos são esses, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente já pensa em católicos carismáticos, né? Mas quando ele fala em carismáticos, são todos os cristãos que creem na manifestação dos dons do Espírito Santo na igreja. Mas alguns
grupos denominados cessacionistas, como eu já falei aqui, defendem que esses dons já cessaram, encerraram-se e não existem mais. Para esses, qualquer dom que não possa explicá-lo naturalmente, simplesmente não existe. Os que propõem essa ideia baseiam-se em Coríntios e Efésios, né, pastor? Que é os textos clássicos, né, de se debater. Você vai ver muitos vídeos, muitas pessoas se degladiando lá, igual o pastor já falou aqui, que hoje nós temos muitos teólogos, muitos teóricos, estudiosos que estão ávidos em ganhar debates, né, em mostrar sua sabedoria. Mas o Senhor Jesus nos ensina a ser humilde, manso como Ele é. Né? E aqui a gente... Vamos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 8, 9 e 10. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, os irmãos sabem, né, conhecem bem, depois pesquisa lá na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 9 e 10. E aí Paulo está falando que quando vier o que é perfeito, todos esses dons que a gente utiliza aqui, esses dons como ferramentas para aperfeiçoamento da igreja, esses dons serão extintos, né? E aí a interpretação dos cessacionistas, eles dizem que esse perfeito é a Bíblia fechada, o cano completo. E a gente vê, até eu que sou mero aluno, a gente percebe de forma bastante prática que não tem como fechar esse assunto dizendo que foi a palavra, que a Bíblia completa chegou e se extinguiu os demais dons. Aqui você lê e percebe que ele está falando que Jesus, quando Jesus voltar, aí os dons não serão mais necessários, porque nós vamos conhecer o que é perfeito, o que é completo. Então aí não vamos precisar mais de dons, de visão, de profecias, quando Jesus voltar, mas até lá o dom está disponível para mim e para você. Outro texto também, Efésios capítulo 2, versículo 20, né? Claramente também a gente vai ver aí que Paulo está usando uma metáfora. Paulo está usando aqui a linguagem da construção civil. Paulo está falando de parede, de pedra, de divisão, não é? Se você ler direitinho aí, você vai perceber isso. Ele está falando de parede, de divisão. Ele está falando, usando o corpo humano para se referir à igreja. Ele está falando de pé, mão, braço, cabeça. Ele está falando de uma linguagem, de uma metáfora aí. Né? Ele está falando sobre pedra de edifício, pedra de edificação. Né? Então não tem como fechar esse texto aqui, encerrar esse assunto, dizendo que Paulo, com esse texto aqui, ele está dizendo que os dons foram extintos a partir daqui. Falando sobre que a igreja foi edificado, né, nos apóstolos. Se você pesquisar um pouquinho e entender, você vai ver que não tem nada que se sustente. Isso eu estou falando, mas se você for ver pessoas aí, eruditos no grego, eles vão te dizer, você vai ver que não tem como encerrar esse assunto dizendo que Paulo está afirmando aqui que os dons terminaram aqui. Também você vai ver em Romanos capítulo 2, versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, onde fala também sobre os dons na igreja do Senhor. Duvidar que Deus fala e age hoje, como nos tempos da Bíblia, é como ser um deísta bíblico, né? Ser um deísta, o que é um deísta? O deísmo é crer num Deus ausente, um Deus que criou o mundo, estabeleceu as leis, a ordem, e meteu o pé e foi embora. Deixou nós aqui, órfãos, criou tudo, Deus deu start e foi embora e largou a gente aqui. Então, a gente cristão crê nisso, que Deus não fala mais conosco, que Deus não interage mais conosco, nós nos aproximamos desse deísmo.
de crer que Deus virou as costas para a sua igreja. E esta influência é tão forte que até nós mesmos, que cremos em milagre, no fundo achamos algo muito distante nos dias de hoje. É o caso até que, se acontecer conosco, nós seríamos capazes de correr ou de ficar espantados. Já pensou no velório? Uma gente orando, todo mundo no velório, de repente faz a oração, o morto levanta do caixão, até eu não ficaria, eu acho. Correria, porque a gente não está acostumado mais com isso. E como eu falei, Deus mudou, não. Quem mudou foi eu. Nós, a igreja, tem mudado. Se pensarmos um pouquinho, mesmo nós que não somos grande teólogo, igual eu, erudito, mas temos a inteligência lógica e natural. Dá para a gente conceber a ideia de que Deus não interage mais conosco? Que Deus colocou simplesmente a Bíblia na nossa mão, apertou o piloto automático e disse: agora é com vocês, se virem aí. Dá para a gente entender isso? Dá para a gente aceitar isso? Fica difícil. E é claro que a Bíblia era para ser o suficiente para a humanidade. A palavra está pronta, está aqui. Basta, é o suficiente. Mas por defeitos nossos, pelo pecado, pelo defeito do pecado, pela minha imaturidade, pela minha imperícia, nós não conseguimos nos conduzir inteiramente, perfeitamente pelas Escrituras. Era muito bom, né? Muito prático. Era para ser tudo 100%, maravilhoso. Não era para ninguém pecar, para ninguém errar, era para ser o mundo perfeito que Deus criou lá no Éden. A palavra está aqui, está pronta. Mas por que a gente erra? A gente peca todos os dias, a gente vacila, a gente fraqueja. Por quê? Culpa da palavra? Não. Culpa nossa. Nós, seres humanos, somos falhos. A palavra está pronta sim, mas eu não estou pronto. Então, por isso que precisa Deus, às vezes, dar uns petelecos na orelha, dar uns chacoalhões, né? Falar: ei, meu filho, está andando torto, errado, entra pelo caminho. Será que Deus não fala conosco? Será que não há essa necessidade? Um exemplo aqui, vamos usar a figura do Estado. Existem as leis internacionais, as leis nacionais, federais, estaduais, municipais. Por exemplo, o Código de Lei de Trânsito aí, a gente fala tanto, né, os que dirigem. Se nós já temos as leis prontas, os códigos, os penais, escrito, tudo na mão, você baixa, tem impresso, né? Não era para funcionar tudo perfeito? Se a gente fazer uma comparação com a palavra, não é assim? Já temos a palavra, então nós deveríamos ler e ser crente perfeito. Então a gente olha para esse mundão e vê a lei, vê os códigos, vê tudo. Não era para funcionar tudo direitinho? E por que não funciona? Se já está escrito a lei, os códigos, por que não funciona? Culpa da lei? Não, culpa minha. Não haveria necessidade de ter guarda de trânsito, de polícia para prender ninguém. Não está escrito que eu não posso roubar na lei? Não posso matar? Não era para ter polícia. Não precisava, se não tem crime, não precisa de advogado, não precisa de juiz, promotor de justiça. Por que tem todos esses agentes do poder público? Para intervir. E é isso que a gente percebe também no mundo espiritual. Existe a palavra, existe a lei, mas nós precisamos de intervenção. Ainda não somos completos, ainda não conseguimos entender isso aqui. Então precisa da interferência de Deus continuamente nas nossas vidas. Jesus, meus irmãos, nos prometeu e cumpriu que nos enviaria um consolador, um confortador. Quando ele foi embora para o Pai, ascendeu aos céus, e ele falou que nos enviaria alguém igual a ele, de tamanho poder, graça e sabedoria,
o Espírito Santo, o Paracleto, de igual equivalência a Ele. O Deus Espírito Santo. E você consegue imaginar um Espírito Santo que mora em você, habita em você e não interage contigo? Esse Espírito Santo não queima no meu e no teu coração. A gente consegue imaginar um Espírito Santo que me vê errando e não me corrige de pronto. Um Espírito Santo que me vê metendo as mãos pelos pés, metendo o pé na jaca, igual se fala, e não fala comigo. Talvez eu estou cego espiritualmente, talvez eu não ouço a voz de Deus, mas estou tão distante de Deus que eu não consigo entender mais o falar de Deus, ouvir, perceber Deus agir. E será que esse Espírito Santo não pode usar o meu irmão que está do meu lado para falar comigo, para me alertar? Vai deixar eu caminhando para o inferno? Que Espírito Santo é esse? Ou simplesmente vai jogar a Bíblia na tua cabeça, na cabeça do irmão Paulo, desviar de falar, olha, lê aí, te vira, que você precisa estar aí já na Bíblia. Se nós já temos a Bíblia pronta e não precisamos de dons espirituais, sobrenaturais, o que dizer daqueles... Isso aqui sou eu que estou falando, tá, pastor? Não está no livro, não. É uma reflexão para a gente caminhar para o final aqui, né? O que dizer daqueles povos, desses países fechados, a gente está vendo a guerra agora aí, comunistas, muçulmanos, que muitos nos dias de hoje nunca nem ouviram falar em alguém chamado Jesus. Na igreja que eu estava, tinha o congresso de missões, e eles traziam muitos missionários de fora, e eu já ouvi testemunho de missionário, parece agente secreto. Se souber que você é crente, você morre, né? Missionário chegar para uma senhora idosa já parada numa rua na frente da sua casa, pedir um copo de água e começou a conversar. Isso eu ouvi testemunho. Conversar com aquela senhora, uma senhora bastante simpática, e ele perguntou para ela se ela já conhecia Jesus. Ela falou, quem é Jesus? Quem é esse moço? Mora aqui? Irmãos, não sabem o que é Jesus. Nunca ouviram falar no Jesus que nós conhecemos. E nesses últimos dias nós temos ouvido tantos testemunhos de muçulmanos recebendo visões, sonhos, teofanias de Jesus, falando com ele, se apresentando a ele de madrugada em sonhos. E quantos têm se convertido a Jesus, ao Evangelho, através desse atuar de Deus. Mas espera aí, se Jesus, se o Espírito Santo não se manifesta mais, o que nós vamos falar sobre isso? Que é o diabo? E está se manifestando as pessoas em nome de Jesus para converter as pessoas? Interessante. Como você pode afirmar que o Espírito Santo não trabalha mais nos dias de hoje? Consegue imaginar a figura de uma mãe ou de um pai com seus filhos ainda menores de idade, abandonar os seus filhos dentro de casa e nunca mais voltar? A gente vê tanta irresponsabilidade hoje na televisão aí, crianças sendo maltratadas. Será que o nosso Deus teria a capacidade de nos abandonar também? Espiritualmente falando, Paulo enfatiza que ainda somos meninos, menores de idade. Não atingimos a estatura de varão perfeitos. Efésios capítulo 4 e versículo 13. Enquanto nós somos ainda meninos, não alcançamos a estatura no porvir, na glória, ainda somos imperfeitos. Até lá o Senhor precisa cuidar de nós. Imagine então uma criança quando começa a andar, né, com suas próprias pernas, já está grandinha, já está andando, já ela não precisa mais de cuidado, não vai mais cair. Ou até depois de adulto, se até depois de adulto caímos e quando ficamos velhos então, aí piorou. Então nós sempre vamos precisar dos cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão, irmãos. Deixa eu tomar um gole d'água aqui.
O escritor, ele encerra esse capítulo declarando que suas experiências, o Dr. Craig Keener, as experiências vividas por ele, de milagre e maravilhas, não levam ele a forçar, a querer interpretar a Bíblia baseado nas suas experiências. Não. Ele nos diz que as experiências dele servem para afirmar e reafirmar aquilo que as Escrituras nos revelam. Nossa geração encontra-se de forma desesperadora. Os que atuam na linha de frente da evangelização precisam de fé pessoal na proteção divina. Aqui ele está falando que nós precisamos buscar esse revestimento do Espírito Santo para o combate, para a guerra, para a luta, para o dia a dia. Nós, a igreja de hoje, contemporânea, precisamos buscar o poder de Deus. Alguns intelectuais seculares já se desiludiram com o seu antissobrenaturalismo. Alguns caras já estão abandonando essa ideia de que o Espírito Santo não está mais atuando na igreja, né? Mas ainda tem muitos aí confiando nas próprias forças humanas e sabedoria meramente humanas, e o pior, estão arrastando milhares ao redor do mundo. Então, esse ceticismo, essa indiferença, essa incredulidade relacionada à atuação do poder, dos dons do Espírito, do sobrenatural, ainda é muito forte. Mas nós precisamos nos abster disso. Nós precisamos nos focar realmente no poder de Deus, né? Está na hora, isso aqui são palavras do escritor, está na hora de nos despertarmos para um grande avivamento, clamar a Deus com fé, como Eliseu, está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14, né? A história de Eliseu, quando ele recebe a capa de Eli, ele clama: aonde está o poder de Deus? E ele recebe o poder. É hora de buscarmos, é hora de pedirmos com fé, que a fonte está jorrando. Precisa de nós nos direcionarmos e bebermos da fonte que é Cristo. Nós precisamos buscar os dons de Deus, mas com a motivação correta. Eu já vi muito disso, viu? Porque é possível, por exemplo, pregar como eu aqui nessa noite, cantar, orar, fazer tudo bonitinho, baseado em formalidade. Formalidades ritualísticas. Mas o irmão Paulo pode estar com o coração longe de Deus. E aí eu lembro da mulher samaritana, né? Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se existe adorador de espírito e de verdade, é porque também existe o que não é de verdade e o que não é no espírito. Então nós precisamos sim buscar os dons de Deus, mas com sabedoria. Até profetizar se profetiza sem ser salvo em Cristo. Os dons não são, né, a história de Saul lá, que ele foi atrás lá da mulher lá que queria, né, ouvir revelações lá da bruxa lá. Os dons não são para exibicionismo, nem tampouco vaidade, nem muito menos para acharmos que somos mais santos ou melhores do que os outros. Também já vi muito disso. Pessoas que, porque profetizam, porque Deus usa, porque Deus curou através da oração, se ensoberbece, se acha que é melhor, acha que é mais santo, acha que é poderoso nele mesmo. E o final dessas pessoas que se equivocam é triste, é lamentável e, acima de tudo, traz prejuízos para a igreja do Senhor. Os dons não são para você ou para mim dar espetáculo, não. Para sermos dignos, nós precisamos
nós precisamos, para ser dignos, precisamos ser dignos como receptáculos dos dons espirituais. Lembra do vaso de barro? Nós somos o vaso de barro. E o tesouro que tem dentro de nós, isso pertence a Deus. É Deus que dá o seu Espírito, é Deus que nos dá os seus dons. Em mim, na vida do irmão Paulo, que não é nada, é um pecador, mas o que está dentro da minha vida, através do Espírito Santo, é de Deus, e nós temos que zelar, tratar com cuidado, com muita responsabilidade, e usar para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Eu preciso usar o meu dom para ajudar o meu irmão, para ajudar a minha irmã, para ganhar almas lá no mundo, para fazer algo para o Senhor. É para isso, é por isso que eu preciso orar, preciso buscar os dons. Meus irmãos, é para glória, a finalidade dos dons espiritual, do agir de Deus, do mover, da busca incessante, de buscar com humildade, é ultimamente e unicamente para a glória de Deus, para que o Senhor seja louvado, para que as pessoas possam ver o agir de Deus. Na época lá dos apóstolos, Jesus Cristo, ele pregava e confirmava a palavra com o milagre, com a maravilha e com os prodígios. E hoje precisa ser igual. Precisamos pregar a palavra com propriedade, com autoridade, e temos a fé em Deus de que vamos estender a mão e que Deus pode e faz milagre nos dias de hoje através das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meu tempo já foi 9h15, eu preciso parar. Tinha mais alguns comentários aqui, mas nosso tempo já deu. Mateus capítulo 11, versículo 25, né, lá Jesus fala que Deus ocultou, né, a grandiosidade dos sábios e revelou aos pequeninos. Que nós sejamos esses pequeninos aqui nessa noite. Somos pequenos e precisamos da graça, da misericórdia e do agir de Deus em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer que não somos capazes de nada se não for a graça e a misericórdia sobre as nossas vidas. Amém?